Vale refletir um ponto importante sobre o impeachment. Fazer a seguinte pergunta: o impeachment resolve a grande dificuldade que hoje existe no Brasil? Aí é necessário responder uma outra pergunta. Qual é a grande dificuldade que temos hoje no Brasil? Eu vou lhe dar essas duas respostas, lhe dar não prontas, para você refletir. Mas antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. No meu entender, a grande dificuldade que o Brasil tem hoje é que os partidos políticos ofertem bons políticos na eleição presidencial. O grande problema que o Brasil vive hoje é que Bolsonaro não foi socializado na política. Bolsonaro era absolutamente inexperiente da grande política, a grande política mesmo. Para que a política socialize alguém bem, ora, você é capaz de fazer política, eu sou capaz de fazer política, mas isso não significa nada. Vamos pensar a trajetória de alguém que começou lá atrás como vereador, depois deputado estadual, chegou a prefeito de uma cidade, talvez da capital de estado, governador de estado. Qual é a experiência de um governador de estado? Qual é a experiência de um governador eleito e reeleito? Ele tem que montar equipes, até chegar lá, ele foi criando grupos de auxiliares em diversas áreas, foi conhecendo gente envolvida na política, foi conhecendo gente envolvida na política em diferentes áreas, saúde, educação e diversas áreas, foi estabelecendo relações de confiança com essas pessoas, até chegar a governador. E aí teve que montar um secretariado. Monta um secretariado e aí vai testando esses seus auxiliares com os quais ele fez amizade e fez colaboração política e teve colaboração política e profissional antes de ser governador. E aí ele tem que lidar com os temas do Estado, né? E aquilo tudo cai na mesa dele, é um aprendizado absolutamente gigante. Não que ele não tenha tido esse aprendizado antes, teve, mas agora o aprendizado fica diferente como governador. Ele sabia que existia, mas agora ele sabe que existe, a decisão é dele. A decisão final é dele. Então tudo isso é um acúmulo de experiência. Se os partidos, vamos pensar que todos os partidos ofertassem como candidatos a presidente ex-governadores de estado. Isso, vamos pensar hipoteticamente. Coincidentemente, numa eleição, todos ofertam governadores de estado. Esses governadores serão pessoas bem treinadas na política. Eu me recordo, eu converso com muita gente da política, que as pessoas dizem, olha, não tem nada mais de educativo. Hoje, o financiamento da política é público. Esse diálogo que eu estou narrando agora, que vou narrar agora, era na época que o financiamento não era exclusivamente público. Alguém disse assim, olha, não tem nada mais educativo na política do que buscar financiamento para a sua campanha eleitoral. Você é obrigado a pegar o Pires e ir de financiador em financiador, dizendo para eles, tendo um argumento, financie minha campanha. Tá, isso é educativo, isso é parte da socialização política. As pessoas acham que dá para chegar lá, pega e muda o país e faz de qualquer maneira. Não é assim. Tá? Então, o nosso problema hoje é esse. E as pessoas, a minha pergunta para você é o seguinte, no que o impeachment resolve esse problema? Em nada. Em nada o impeachment resolve esse problema. Na verdade, você defender... Como é que eu vejo a dificuldade? Quando se tem uma dificuldade individual na sua vida, na minha vida, uma dificuldade para uma sociedade, existem dois caminhos. Ou você enfrenta a dificuldade, ou você contorna a dificuldade. Enfrentar a dificuldade exige decisões pacientes, mas você só melhora quando você enfrenta a dificuldade. Quando você contorna, você não aprende nada, você não cria nada, você não aperfeiçoa as instituições. A dificuldade é que os partidos escolham bons políticos e que eles ofertem bons políticos para a eleição presidencial. Realizar o impeachment de um político que não tem esse perfil, você continua sem resolver. Da ilusão, não, nos livramos dele, da ilusão que resolveu. Não resolveu. Você está contornando a dificuldade. É importante que o país enfrente a dificuldade de ter governos ruins. Que a elite política enfrente a dificuldade de ter governos ruins. Só isso irá fazer o país, os eleitores, aqueles envolvidos com política, a elite política, a refletir aonde foi que nós erramos.
E só com esta reflexão nós seremos capazes não mais de contornar a dificuldade, mas de enfrentá-la, de mudar as instituições que levaram ao que nós estamos passando no Brasil. O impeachment dá uma ilusão de solução, mas ele não resolve. Repito e enfatizo, ele é um contorno da dificuldade. Não interessa para que a sociedade se aperfeiçoe contornar a dificuldade. Interessa enfrentar a dificuldade. As pessoas dizem, é necessário, não, ele cometeu crimes, vamos fazer o impeachment, cometeu crimes. Por favor, busque levantar, busque ver quais governadores de estado cumprem a lei de que tem que aplicar 12% da arrecadação na área de saúde. A grande maioria dos governadores, se não todos, aplicam menos. Eles não sofrem impeachment por causa disso, eles não estão cumprindo a lei. Como essa, existem centenas de leis da administração pública que não são cumpridas nem por governadores, nem por prefeitos. E nem por isso eles sofrem impeachment. Essa justificativa é uma justificativa, na minha visão, uma justificativa fraca. O impeachment, ele sempre é votado por políticos eleitos. O impeachment de um governador é votado na Assembleia Legislativa. O impeachment de um prefeito é votado na Câmara de Vereadores. E nós não vemos impeachment de governador e de prefeito. São coisas raríssimas. São coisas raríssimas, né? Agora não, o de presidente, que é o cargo mais importante do Brasil, o país quer que se torne frequente. Quer que se torne frequente. Né? E que também é votado por deputados eleitos, pessoas que têm o voto. Eu sempre digo, o impeachment é uma decisão exclusivamente política, com tinturas jurídicas. É claro que uma boa tintura faz diferença para a legitimação do processo. Mas o fato é que a decisão é política. A decisão é política e o que caracteriza ser uma decisão política? Que o impeachment é uma decisão tomada por representantes eleitos do povo, deputados, no caso de Brasília, deputados e senadores. O impeachment não é uma decisão jurídica porque ele não é decidido por juízes do Supremo, juízes de qualquer corte superior. Ele seria uma decisão jurídica se fosse decidido numa corte, mas ele é decidido no parlamento, ele é decidido nas assembleias legislativas, ele é decidido na Câmara e no Senado. Por isso que é uma decisão política. Quando se defende o impeachment, está se defendendo, na verdade, uma decisão política, não está se defendendo uma decisão jurídica. E ele deve ser visto assim, politicamente. E politicamente interessa ao Brasil podar o aprendizado que a nossa elite tem que ter com a escolha de maus candidatos, de candidatos sem experiência política, sem a devida experiência política, e colocá-los para o eleitorado e dizer, votem nesses candidatos, eles têm condição de nos presidir, cá entre nós, né? Nós sabemos no que isso dá. Então, os partidos políticos, eu já falei isso, tem vídeos meus falando isso, quanto menos partidos políticos nós tivermos no Brasil, mais a disputa interna em cada partido será ferrenha, será a disputa entre os melhores políticos. Ao contrário, nós temos muitos partidos, cada um é dono do seu partido. Então, Bolsonaro inventou um partido praticamente para disputar a eleição presidencial. Cada qual é dono. Tem gente aí que é presidente do partido desde que o partido existe. 40 anos, é mais longo que um papado. Então são eles que dizem, olha, esse aqui vai ser candidato a presidente, e de repente ele é eleito. E dá no que dá. Nós estamos vendo. Né? Até mesmo o cometimento, a realização de crimes de responsabilidade é mais fácil de alguém que não tem experiência política cometer crime de responsabilidade do que alguém que tem experiência política. Então, ao fazer o impeachment, nós estaríamos sim evitando enfrentar a real dificuldade que o nosso país tem hoje, que é reduzir o número de partidos políticos e, com isso, possibilitar uma luta ferrenha dentro dos partidos políticos, de tal maneira que, de fato, o melhor político daquele partido seja o candidato a presidente. Quando isso passar a acontecer, nós jamais teremos um governo com pessoas sem experiência tocando o governo, pessoas sem respeitar o mundo político tocando o governo, pessoas sem respeitar os procedimentos jurídicos e sem respeitar o diálogo necessário
para governar uma nação tão complexa como é o Brasil. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Um abração